Família, também eu tinha um problema muito sério lá em casa. A minha mãe não gostava, agora não está entendendo mais nada, quando a gente lia lá Gênesis 2, de 18 a 25, que deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, formará a sua família. E eu fui morar na frente da casa dela. Ela ficava tomando conta da minha vida. Onde você foi? Por que você foi? Agora eu falava para ela, eu já tenho a minha família, a satisfação agora é com a Emídia, eu cuidando da Emídia, a senhora já cuidou de mim, já veio você pregar para mim sobre família de novo. Mas, capítulo 15 de Lucas, diz assim, a parábola do filho pródigo. Continuou, certo homem tinha 2 filhos, o mais moço deles disse ao pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. Ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome. Ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caído em si, disse, quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado seu filho, trata-me como seus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse a seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado, comamos e regozijamos, porque este filho que estava morto reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. Ele informou, veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. E ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu a seu pai, há tantos anos que te sirvo, sem mais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer, para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens, com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então ele respondeu o pai, meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto, reviveu, estava perdido e foi achado. A gente, quando vai falar, repensar sobre a família, a gente temos que buscar as oportunidades, os desafios que se apresentam a todos os dias no nosso lar. E a gente começa um pouco dessa reflexão com algumas definições sobre a família. O escritor Barços de Ávila, em seu livro Introdução à Sociologia, ele diz, a família é o único fenômeno social, além do fenômeno religioso, que se encontra em todos os tempos, em todas as culturas. Então, a família, ele diz, e a gente aprende isso, né? Na igreja, na escola dominical, no nosso dia a dia, que ela é o centro da igreja. Né? Aí a gente diz mais ainda, né? Quando a gente fala do plano da família, aí eu volto lá em Gênesis, né? Quando nós já mencionei aqui, Gênesis 2, que diz lá assim, 24, porque deixa o homem pai e mãe, se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e o outro, o homem e a sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Né? Plano de Deus, né? A ordem de Deus com relação à família. Né? Quando eu digo que a família ela é uma economia
comportamental ideal para os nossos dias. Não existe outra que se possa comparar. Ou seja, ela é a origem de tudo que se possa pensar sobre relacionamento interpessoal. Então, está aqui o psicólogo, doutor psicólogo, pastor, né? Mais alguém formado nessa área aí também. A igreja é sempre trabalhando com relação à família, a gente pode ver isso. Mas a gente diz que os judeus, ele diz que a família sempre foi o agente integrador do grupo, a base emocional, né? Ele diz que é o corretivo psicológico. Então é a razão porque eles prescrevem a família para preservar a pureza da sua nação. Então, o judeu só casa com a judia. Eu tinha um oficial que trabalhava comigo, que ele casou com uma brasileira. Ele foi deserdado, porque ele era judeu, e casou com uma morena brasileira. Então, ele foi excluído da família. Então, a razão que eles preservam tanto a família em si, mas nós também. Então, eu digo que a família é um lugar privilegiado, onde se inicia a educação, o exercício da fraternidade, né? Do indivíduo, do dia a dia, a moldagem do caráter, né? Não existe outra oficina melhor que a família para a gente ver essa moldagem do caráter em si. Eu me lembro que, abrindo um parênteses, o pastor lá da igreja, ele adotou 2 crianças. E ele, não sei se alguém conheceu o reverendo Sebastião Bittencourt dos Passos, irmão do reverendo Daniel. Ele andava engraçado, né? O garoto andava igual a ele. Cresceu, eu falei, como é que pode? Não tem nada a ver. Mas é a condução da família, né? No momento em si. Então a gente vê ainda, né? Mais ainda, né? A família também, eu digo que ela é um centro da promoção, é um laboratório do envolvimento cultural. Tudo começa a partir da família. Então, Deus criou a família com propósitos bem claros: procriação, recriação, unificação e glorificação. Aí quando a gente entra na nossa confissão de fé ou no nosso catecismo, a primeira pergunta, a gente cita sempre na igreja, qual o fim principal do homem? Por qual a razão dele ter criado? Por que Deus formou o homem quando ele fez que tudo que ele fez era belo, está faltando alguma coisa para administrar? Foi lá, moldou o homem. O homem está faltando alguma coisa para ajudar ele, criou uma auxiliadora. Aí começou a formar a família, né? O centro, né? Quando a família vive para cumprir os propósitos de Deus, ela se torna o lugar da manifestação da sua glória. Então, a gente cita algumas coisas também aqui, né? Bernardino Conte, ele diz que a grandeza de Deus compensa a pequenez do homem. Essa é a razão pelo qual dele não se pode prescindir, né? A grandeza de Deus compensa a pequenez do homem. Mas o salmista escreveu lá, o Salmo 127, né? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Então, a casa, nós, família em si, né? O homem, aí podia estar trabalhando com Efésios, Paulo usa lá Efésios, o livro de Efésios, falando com relação à família, os deveres do homem, os deveres da mulher, da criação em si. Eu não entrei nessa área, mas eu digo que se faltar tudo na casa, mas preservar a presença de Deus, do nada Ele pode chamar toda a existência. Aí não está aqui na minha colinha, mas está lembrado quando Deus mandou Elias lá para a viúva de Sarepta? Ela chegou, estava catando os cavacos. Estou catando esses cavacos aqui para fazer um pouco de farinha que eu tenho e depois nós morreremos. Vai lá, faz um bolo para mim. Faz um pão para mim. Obediência, família, Deus, do nada. Foram 3 anos, não é isso? Da farinha, da botija lá, do azeite. E só tinha um pouco para fazer. Ah, pastor, estamos no século XX também. Hoje há muitos milagres acontecendo. Muitos momentos na nossa vida. E o Deus é o mesmo Deus de ontem, o de hoje e de sempre. Né? Mas a gente fala mais ainda, né? Mas, pastor,
se a família é o projeto de Deus, ela existe para a glória de Deus, qual a resposta daremos às pessoas que frequentemente perguntam por que famílias de pessoas boas fracassam? Não acontece isso? É sempre alguém perguntando, né? Por quê? Aí a gente olha aqui ainda, por que bons casamentos terminam em divórcio? Como prevenir o adoecimento do relacionamento familiar? Quais são os sintomas que revelam que a família está doente? Aí a gente volta aqui agora para a parábola. Jesus, né? Jesus desenhou uma família que precisava de cura. Apesar de o pai, né, ser um pai que todo filho gostaria de ter, né? A família estava doente. Então, nosso primeiro ponto, quando a família precisa de cura? Quando em nosso coração há uma desvalorização daquilo que ontem era preciso de muito valor. Era precioso de muito valor, perdão. Mas a gente cita Apocalipse também, quando fala, tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. O filho aqui que nós lemos. Aí mais adiante eu vou falar também, né? Ele, no momento, herança, a gente só vê depois que o pai ou a mãe morre, né? Você não vê herança agora aqui, né? Herança só depois que o pai e a mãe morrem. Então, ele abandonou o primeiro amor do pai. Depois ele percebeu lá, mais tarde. Mas a gente diz que o pai se torna descartável, o lar perde a sua importância, o irmão se torna indispensável. O filho pródigo vendeu tudo barato, tudo isso. Pai, irmão, lar. Então, eu digo que eis porque o divórcio é a apostasia do amor. Porque a rejeição, né? A gente olha mais ainda, né? Nós precisamos estar sempre fazendo um autoexame para conferir o que tinha de muito valor para mim ontem, continua tendo o mesmo sentido e o mesmo valor hoje. A liberdade que nós temos, eu brinco sempre, falo, você acordou hoje com o pé direito ou com o pé esquerdo? Né? Lá na igreja tem um rapaz que só acorda com o pé esquerdo, porque o direito ele perdeu. Né? Ele só acorda com o pé esquerdo. O direito ele perdeu, o direito é mecânico, mas você acorda com os dois pés. Né? A gente tem que ter ciência disso, agradecer a Deus a todo instante. Né? O momento quando eu falo aqui também da família, do desejo, do sentido do mesmo valor das coisas. Né? A gente, no momento de que nós convivemos, no nosso dia a dia, nossos afazeres, a nossa preocupação, a palavra diz que nós devemos estar ansiosos com o dia de amanhã, mas nós pecamos a cada instante por isso. Né? Hoje no carro, chegando em casa, você comprou o peixe, amanhã é quarta-feira, pegou a mania que o pai, toda quarta-feira, fazia peixe. Você comprou o peixe? Não comprei, então amanhã às 7 horas tem que ir lá comprar o peixe. A preocupação das mulheres, de vocês aí, do que vai comer amanhã. Né? E a gente fala, o que eu vou fazer amanhã, os projetos. Mas nós vamos viver o nosso dia a dia, viver apaixonadamente, né? Eu digo mais ainda, quando o desejo de ir embora é maior do que o desejo de ficar, mesmo sem ter um motivo aparente, o que o filho pródigo tinha, ele tinha um campo, o verso 25 nos fala sobre isso, ele estava cheio de novilho, ele tinha uma casa para a qual ele voltava no final do dia, nós temos, né? Ele tinha amigos, ele tinha empregados, ele tinha acesso à boa música, ele tinha a proteção, o conforto, o amor, segurança, tudo isso, o carinho ali, mas porque ele saiu, o desejo, né, de conhecer novas terras, né? Isso também, a gente vê isso aí, né? Por que ele foi embora? Porque tantos vão embora sem motivo certo. E a Bíblia nos diz, provérbio, né? Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e o perverso, quem o conhecerá? Mas Jesus diz para nós, vigiai, né?
era preciso vigiar. Quando ele fala esse vigiai também, era para vigiar o coração. Nada é mais perigoso como o nosso próprio coração. Nada, né? O filho pródigo foi traído pelo próprio coração. Está lembrado de Sansão? Sansão também foi traído pelo coração. Davi foi traído pelo coração, né? Provérbios 4, 23 nos diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes de vida. Mas ainda, né? A gente olha também quando eu falei mais adiante, né? No verso 12, né? Quando o filho pede: pai, dá-me dá-me a parte que me cabe dos meus bens. No verso 12, eu citei que quando começamos a desejar a morte um do outro, é quando nós requisitamos, pedimos a nossa parte da nossa herança, né? Então, aqui para o judeu, diz que pedir a herança antes da morte do pai era desejar que ele morresse. E hoje, né, a gente cita aqui: quantos maridos, esposas, filhos e pais vivem pensando e até dizendo: que bom se ele morresse. Eu já atendi gente que falando isso. Que bom que ele morresse, né? Mas o pastor prega isso, que ó, o casal que ele separar, né? Ele vai orar para você morrer, que até que a morte o separe. Tem até uma piada aí no Facebook para a gente, né? Mas aqui também, quando do texto aqui, né? Que bom que ele morresse. Quantas pessoas hoje, né? Há pessoas que oram: Senhor, prepara e leva o meu cônjuge, meu pai, meu filho e meu irmão. Sabe, a gente, né? Eu digo que quando dentro de uma família a festa do outro incomoda, né? E aqui no verso 28, o filho mais velho que ficou, ele se indignou e não quis entrar no lar, né? No coração desse irmão mais velho havia 4 fortalezas que precisam ser derrubadas na família. A fortaleza da inveja. Na igreja também, a fortaleza da inveja, né? Eu digo que a inveja não me deixa entrar na festa onde eu não sou o centro das atrações, das atenções, né? Eu digo mais que a inveja é o mal de muitos líderes que não aceitam o sucesso de um do outro. Há pessoas que só valorizam a festa que ela promove ou que promove para ela. Eu digo que a inveja nos leva a amar o irmão quando o mesmo está na pior, mas passamos ao odiá-lo quando ele está celebrando uma grande vitória. Então, mas ainda aqui, você sabia que aqueles que amam você quando você está sofrendo e que odeiam você quando você está feliz. Aí eu achei aqui uma ilustração do vagalume e a cobra. Não sei se vocês já conhecem. Uma serpente começou a perseguir o vagalume. Ele fugia rápido com medo da feroz predadora. A serpente nem pensava em desistir. Ele fugiu dia após dia, mas a serpente não desistia. 2 dias e nada. No 3º dia, já sem forças, o vagalume parou e disse à cobra: posso lhe fazer 3 perguntas? Não costumo abrir esse precedente para ninguém, mas já que vou te devorar mesmo, pode perguntar: pertence à sua cadeia alimentar? Não. Eu fiz algum mal? Não. Então por que você quer acabar comigo? Porque não suporto ver você brilhar. Não suporto ver você brilhar. Então, a gente olha hoje, na própria momento que nós vivemos, em comunidade em si, no nosso dia a dia, né? A gente vê, a gente peca, é por isso que a gente tem, no momento nosso de confissão de pecados, porque você passa, olhou ali, não gostei daquela barba do Paulo Natal. Ai, que troço horroroso. Você já pecou, não tem gostado. Coisinhas pequenas, bobas, né? A gente fica, picuinhas, eu falo sempre picuinhas, né? Às vezes não fala com o irmão, não cumprimenta o irmão. O irmão reclamou do presbítero lá, que o presbítero foi cumprimentar ele. E o presbítero, quando apertou a mão dele, olhou para o outro lado. Rapaz,
O camarada ficou bravo com o presbítero. Eu não falo mais com o senhor, que o senhor não olhou no meu olho quando me cumprimentou. Eu agora, brincadeira com o presbítero, eu chego e cumprimento. Tudo bem? Olha no olho dele, ele, pô, de novo, pastor? Não, agora tem que ser assim, né? Então, são essas coisas também, né? Então, eu digo que a inveja pode levar a investir contra a festa do outro, né? A inveja sempre diz, se fosse, eu seria melhor. Vou abrir um parênteses de novo aqui, eu não consigo. Primeira reunião do presbitério lá na Boas Novas. Alguém lembra? Aí chegou um camarada todo de branco. Você está indo a algum funeral? Não, é que eu vou na rodoviária, vou no aeroporto comprar passagem. Ah, é? Legal. Olha, se eu tivesse comprado isso aqui, não faria o que você fez. Eu falei, olha, você não faria o que eu fiz, mas eu também não faria o que você faz. E outra coisa, agora você me chama de reverendo, que eu sou reverendo também agora, e eu faço o que está na minha cabeça junto com o conselho, não o que você pensa. Já sabe até quem é, né? Aí ele foi embora. Poxa, pegou pesado. Aí são essas coisas que a gente peca dentro da igreja. Peca dentro da igreja. Pastor, de pastor para pastor. Concordas ou sem cordas? Vou levar 0 no sermão de prova. Mas eu digo mais ainda, a inveja não deixa o invejoso participar da festa que Deus está patrocinando. Aí eu vou citar mais uma aqui, né? Thomas Brooks diz que a inveja tortura as afeições, incomoda a mente, inflama o sangue, corrompe o coração, devassa o espírito e assim se torna ao mesmo tempo torturadora e carrasco do homem, né? Aí eu falo de novo, fortaleza da vingança, né? A gente olha aqui que o grande problema do irmão mais velho na parábola que era a sua dificuldade para perdoar o irmão. Ele não concordava com o perdão do pai, né? Ele, na sua opinião, aquela era uma oportunidade para o pai vingar-se e não perdoar. Mas qual o pai e qual a mãe, né? O pior que seja o filho. A gente, na região onde eu moro ali, a gente vê ali quantas crianças, e vê os caras que praticam maldade, e a criança correndo às vezes atrás dele, chamando de pai, eu quero isso, quero aquilo. O cara vai lá e compra e dá, né? A criação no nosso dia a dia. Mas a gente anda mais ainda, a fortaleza da amargura. Quem não perdoa faz do coração um poço de amargura. Vou abrir outro parênteses aqui. Eu, certa vez, recebi uma determinada ordem e eu virei para o engenheiro e falei, olha, não vou fazer isso porque eles estão fazendo o oficial de bobo e eu já falei como é que tem que ser feito e eu não vou lá de novo falar. E o oficial estava atrás de mim. Como é que é? Eu falei, o tenentinho, tá? Eu falei, o tenentinho está sendo usado por eles lá, e eu não vou fazer aquele serviço, porque não é de minha competência, aquilo é mecânica pesada. Aí, pede por esperar. Aí foi embora. Daqui a pouco o telefone toca. Aí a autoridade, o comandante, Rui, o que é que houve? Eu falei, isso. Falou? Falei. Mas ele é tenentezinho bom, é mesmo? Eu falei, então o senhor fala para ele aí, porque ele está bravo comigo. Não, ele já mandou um documento aqui, eu já rasguei. Beleza. Eu não pensava ser pastor na época não, tá? Eu só era presbítero, né? Aí beleza, passou-se. 5 anos depois, o tenentinho chega atrás de mim, aí capitão de corveta. O tenentinho agora é capitão de corveta. Eu falei, meus parabéns, comandante, que o Senhor te abençoe. Olha, mágoa e rancor causa gastrite, cuidado. Não estou jogando praga no senhor não, mas cuidado, tá? Vai em paz, Deus te abençoe. Aí passou. Foi transferido, foi para outro local, voltou. Aí quando eu vou entrar dentro do banco no Arsenal de Marinha, quem vem a passos lá? Eu falei, de novo, não.
Aí eu me esquivei, estou lá na fila, ele vem de novo atrás de mim. O tenentinho agora é capitão de fragata. Que Deus te abençoe. Já falei uma vez para o senhor, dentro do banco. Isso aí, você deve estar com alguma gastrite. Aí foi embora. Passado. Ele foi a mar e guerra, não foi almirante. Foi a mar e guerra, ele tinha que ir para os Estados Unidos. Aí fez uma jogada lá e não pôde ir porque ele errou lá na documentação. Aí eu encontrei com ele de novo. A tua praga pegou, eu estou indo embora para casa. Eu falei, não ganhei praga nenhuma no homem, gente. Ele foi magoado. Então você vê aqui a mesma história, isso no dia a dia. E depois, quando ele já veio da última vez, eu já era pastor. Quando ele já era mar e guerra. Eu sei agora que você é pastor, é? Eu falei, sou. Eu já te perdoei. E oro por você sempre na minha igreja, para que você consiga me perdoar. Esses crentes são fogo. E foi embora. Nunca mais ouvi. Me aposentei também, né? Mas eu digo, né, que as pessoas amargas se tornam toscas, né? Agora a gente fala mais ainda, né? Quando a cura aconteceu na casa, quando ele se perdeu, encontrou-se consigo mesmo caindo em si. No verso 17, toda mudança passa pelo reconhecimento, e o reconhecimento leva ao arrependimento. Reconhecer que ele foi estúpido, precipitado, ingrato, desonrou, entristeceu, ele machucou, né? Mas o arrependimento, nós precisamos, eu estou distante, é tristeza pelo pecado, confissão de pecado, abandono de pecado. Quando você tem coragem de colocar para fora o que está envenenando a alma, o filho mais velho colocou para fora, estava matando dentro de casa a sua ignorância, né? Ele jogou para fora toda a sua inveja, vingança, amargura, descontentamento com o pai, né? E agora, irmãos, nós precisamos, né? Aqui a gente vê que o pai, ele aconselha o filho, quando mais adiante ele fala, né? Quando alguém escolhe ser o agente da transformação da casa, o pai não desistiu da família, como um projeto de Deus. Então, nós não temos desistido da nossa família. O pai não desistiu do filho, que se rebelou, né? Esperou, recebeu, perdoou, mas também não desistiu do filho mais velho, que estava cheio de amargura. Então a gente conclui dizendo que, como o pai procura o filho infeliz, primeiro, ele o chama de filho. Segundo, lembra a intimidade, tu sempre estás comigo, né? E terceiro, ele mostra a herança, tudo que é meu é teu. Então, nós temos de viver, não viver como escravo, sendo filho, né? O pai escolheu o canal da graça dentro daquela casa, né? O pai sabia que o perdão era o caminho para curar a família. A gente sabe que não existe outro caminho que leva à cura de uma família, senão o perdão e o amor de Cristo por nós, pela nossa família. Que o Senhor nos abençoe. Amém.